Eu vim parar aqui devido ao Covid, né? Eu desacordei, só lembro de quando eu recebi a medicação na UPA e comecei a me sentir mal. Teve uma hora até que o médico da UPA desenganou. Ele disse, olha, vamos pedir a Deus e vamos tentar uma UTI para ela. Foi aí que, quando apareceu a UTI aqui, foi que eu fiquei mais aliviado e deu tudo certo. Até agora tudo certo. Certo? Eu só tenho a agradecer mesmo ao doutor Sebastião, a equipe aqui, e toda a equipe médica, como ela falou mesmo, está aqui hoje pelo milagre. No momento em que nós travamos uma briga com a doença no ambiente de UTI, e esta UTI é uma UTI bem equipada, é uma UTI que não só tem medicamento, material médico hospitalar, gêneros alimentícios, mas também tem uma equipe com vagas, nós conseguimos salvar muita gente. A primeira memória que eu tenho foi quando eu acordei na UTI. Eu vi vários profissionais, fiquei uns 10 dias na UTI aqui, né? Uma paciente que foi a minha primeira paciente com Covid internada numa UTI que havia sido transformada em UTI Covid. Era de ficar de joelhos e agradecer a Deus ter aqueles leitos, porque muita gente voltou para casa, voltou curada, voltou para o seu seio familiar. Mas algumas outras, infelizmente, não tiveram a mesma felicidade. Eu acho que talvez eu nem estivesse aqui, né? Tendo essa oportunidade de falar sobre esse assunto, né? E de agradecer o atendimento que eu tive, né? Que foi fundamental essa UTI aqui, né? Que eu tive uma amiga que realmente ela faleceu por conta de dificuldade de conseguir UTI, né? Teve amigos nossos que faleceram, parentes nossos que eu vi assim, por falta de UTI, que morreram. Fico cada vez mais grata por eu ter tido esse atendimento, né? Essa oportunidade de ter tido esse atendimento. Ter leitos de retaguarda para pacientes com Covid foi um momento para todos nós eu não vou dizer de tranquilidade, mas foi aquele momento em que nós pudemos atenuar um pouco o sofrimento de todos nós, de toda uma equipe, em razão de estarmos frente a frente com uma doença desconhecida que requeria isolamento, que requeria muitos cuidados, até para salvaguardar a vida nossa enquanto profissional e a vida dos demais profissionais que faziam parte daquela escala. Então foram momentos de muita dor, de muito sofrimento, mas em meio a tudo isso, cada paciente que recebia alta, curado, era para todos nós um momento de alegria. Desde 2017 que o Conselho Regional de Medicina vem participando de uma fase final de uma ação civil pública, que é a fase de execução. E durante esse período eu tive a oportunidade de participar das audiências, que eram audiências de conciliação, de mediação entre os entes interessados, e se formou um verdadeiro grupo de trabalho. Inicialmente, falar sobre a ação civil pública do Conselho Regional de Medicina, sobre leitos de UTI, que já tem 10 anos de evolução, para quem é do Conselho, todos os conselheiros, todos os diretores, é uma satisfação muito grande, é uma honra poder estar presenciando esse momento tão diferenciado para o Conselho. Essa ação civil pública que foi ajuizada pelo CREMERNE, para mim, seria o maior case de sucesso de demandas que envolve a saúde pública coletiva do Brasil. Essa ação teve início lá atrás, em 2012, e existiu a necessidade da criação de leitos de UTI porque a população do nosso estado estava desassistida. Então veio a ideia do então presidente, Dr. Jean Carlos Fernandes Cavalcante, de ajuizar essa ação contra o estado, visando justamente dar a assistência necessária para a população. E aí tivemos a sorte, creio eu, de pegar a doutora Gisele como a magistrada que conduz esse processo até os dias atuais.
eu chamei o nosso assessor jurídico da época, o Dr. Clevelando Augusto, e propus para ele que fizéssemos algo inovador, algo que tivesse eficácia plena nas nossas cobranças por melhoria na saúde pública do Rio Grande do Norte. Então, demos entrada com ação na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, na primeira ação de dano moral coletivo do direito civil na esfera da saúde pública. O início dessa ação, a decisão por entrar com ação civil pública, por ampliação de leitos, veio pela necessidade que veio a partir dos relatórios de fiscalização. O Conselho é uma instituição que tem como missão principal fiscalizar e regulamentar a prática médica. E essas fiscalizações, um dos grandes desafios do Conselho é que os relatórios gerados por essas fiscalizações, eles se transformem em benefícios, ou seja, a gente consiga a partir de um relatório trazer benefícios para a sociedade. E é a partir disso aí, ou seja, dos relatórios onde se encontrava pacientes mal acomodados, precisando de leitos de UTI, inclusive tendo mortes evitáveis, ou seja, sendo testemunhas de mortes evitáveis e pacientes indo a óbito por falta do leito. Então isso foi o que levou o Conselho a tomar essa decisão de mudar esse paradigma e buscar outra forma de resolver o problema. Na verdade, o Conselho se coloca como um instrumento de viabilizar melhoria para a saúde pública, ou seja, a nossa população, através do anseio dos médicos e da colaboração da equipe que integra o Conselho, os conselheiros, diretores, colaboradores, assessores, todos juntos, de mão dadas, com o objetivo comum, que é de fazer prevalecer as nossas atribuições, trazendo consequências benéficas para a nossa população. E, para nossa surpresa, a Justiça Federal acatou essa ação e a gente começou a trabalhar essa ação, onde nós pedíamos que a governadora do estado ela indenizasse cada um dos habitantes do Rio Grande do Norte por não ter cumprido o mínimo necessário para o atendimento digno na saúde pública do Rio Grande do Norte. A ação civil pública de leitos de UTI, a nossa famosa ACP dos leitos de UTI, é uma ação que tramita aqui na Justiça Federal do Rio Grande do Norte desde 2012. E o grande diferencial dessa ação foi porque foi nossa primeira ação estrutural, né? A primeira demanda estruturante na qual nós pudemos aplicar técnicas novas em busca da solução do conflito. Mais recentemente, graças às ações do CRM, esse número de leitos vem aumentando aqui no estado do Rio Grande do Norte. O mais importante, né, depois do Covid, a gente conseguiu que muitos desses leitos de terapia intensiva ficassem abertos. Isso, obviamente, dá uma chance maior para a população do estado, passar esses momentos difíceis das doenças deles. Para vocês terem uma ideia da magnitude dessa ação, já ocorreram mais de 50 audiências de mediação e ou de conciliação neste processo. Então se criou um verdadeiro grupo de trabalho formado pelo Conselho Regional de Medicina, que é autor da ação, pelo réu, que é o Estado, e pelo Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, aonde visa quase que mensalmente fazer com que essa ação tenha efetividade, porque se sabe que um processo em fase de execução ou se busca o diálogo entre as partes, que eu acho que é uma das maiores virtudes que aconteceu nesta ação, onde se tem o diálogo para que se construa efetivamente resultados práticos. Então, essa ação trouxe, principalmente no período onde se mais precisou, que foi na pandemia da Covid-19, onde tudo era novo, e o leito de UTI era imprescindível para o tratamento da doença, se mostrou que sem essa ação, sem o aumento de mais de 100 leitos que ocorreu até hoje, certamente teria tido mais ainda mortes do que ocorreu durante a pandemia. Um conflito estruturante, uma questão complexa, de grande impacto social e de grande relevância, saúde pública. Foi nela que nós desenvolvemos, em conjunto com todos os atores do processo, então o Poder Judiciário, em conjunto com o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, o CREMERNE, o Ministério Público Federal e Estadual, atuando os dois ali como fiscal da ordem jurídica, Estado do Rio Grande do Norte, município de Natal,
com seus secretários de saúde e diversos técnicos das secretarias, né, estadual e municipal de saúde, realmente fundado numa ideia e numa prática dialógica e colaborativa, então, com realização de audiências periódicas, geralmente mensais, onde se discutiam em cada uma delas os assuntos principais que envolviam a temática do processo, que é fortalecimento, a estruturação da política pública de saúde voltada à assistência em terapia intensiva no estado do Rio Grande do Norte. E essa sistemática, né, que trouxe técnicas de conciliação, técnicas de mediação para o processo, inspirou a atuação da Justiça Federal nas mediações realizadas no nosso CEJUSC, o Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania. Então essa ação causou um furor muito grande na mídia naquela época e na audiência de conciliação foi proposta pela Secretaria Estadual de Saúde que nós aceitássemos a abertura de leitos de UTI para que pudéssemos resolver, consensuar essa ação. Então, a partir daí, o CRM fez um estudo e fez uma planilha de quantos leitos de UTIs eram necessários para atender cada região do estado e levamos essa proposta para a conciliação, para que o estado se comprometesse a abrir esses leitos de UTIs. E em algum momento, quando isso aconteceu de forma mais lenta do que o esperado, veio a possibilidade da parceirização, da parceria com os hospitais privados. E aí os 3 hospitais privados, o Wilson Rosado, o Hospital Rio Grande e o Hospital Memorial, também deram a sua contribuição, mais uma vez tutelado, da forma como deve ser a relação entre o público e o privado. Ela deve ser transparente, precificada e trouxemos a novidade da realidade que hoje impera em todos os contratos do poder público, as chamadas diárias globais. Antes desse modelo, promovido pelo CRM, a diária era a chamada diária aberta, o fee for service, ou seja, a conta ia crescendo, você ia acrescentando novos medicamentos e a conta poderia ir de 0 a infinito. Hoje o preço por paciente é exatamente o mesmo. Ele não varia, é uma diária global no qual o hospital tem que oferecer a melhor qualidade possível ao paciente dentro de uma gestão clínica que é de responsabilidade dele. Então não há variabilidade de preço. Mensalmente é pago por aquela quantidade de leitos exatamente o mesmo valor, dando previsibilidade, que do ponto de vista de gestão pública é tudo que o gestor quer, saber quanto ele vai gastar nesse mês, no próximo mês e até pelos próximos anos. E se não fosse essa ação, a aquisição de 180 leitos novos abertos devido a essa ação é muita coisa. Nós não teríamos atravessado o período de pandemia com danos menos traumáticos, porque realmente atravessar a pandemia, nenhum país do mundo estava preparado, nenhum estado do Brasil estava preparado. E aí, se nós não tivéssemos a criação desses leitos, nós teríamos atravessado esse período com muitas perdas, muitos óbitos para a nossa população, isso seria muito ruim. Mas, graças a Deus, um dos aspectos que essa ação traz como esse benefício é termos também, para os médicos especializados, terem um ambiente propício a exercer sua atividade. Eu tive a oportunidade de começar a conviver com a realidade da ação civil pública do Conselho Regional de Medicina, ainda como coordenador do SAMU, posteriormente coordenador de urgência e emergência do Estado do Rio Grande do Norte, no período do Decreto de Calamidade Pública do Estado, e logo a seguir como secretário estadual de saúde pública no ano de 2013. E pude vivenciar todo esse imbuir de vontade do CRM de enfrentar uma situação que era extremamente danosa para o estado do Rio Grande do Norte, para a sua população, que era a escassez, uma temida época chamada fila de pacientes pelo leito de terapia intensiva. Isso dizia respeito a pacientes nas UPAs, nos corredores dos hospitais, fosse Valfredo Gurgel, Santa Catarina, em hospitais do interior e pacientes que muitas vezes
não tiveram a oportunidade de um tratamento digno, não necessariamente vida ou morte, mas dignidade no tratamento. Esta, na realidade, é uma ação pioneira em nosso país e que, naturalmente, nos beneficiou aqui no estado do Rio Grande do Norte. É muito pouco falar que é de importância colossal, gigantesca para nós, para a nossa população. Depois da implantação dos leitos de UTI aqui no hospital, a gente teve um grande ganho, né, na assistência à saúde dos nossos pacientes. A UTI foi criada, foi aberta, né, em 2020, na época da Covid, então assim, uma UTI sempre ficou cheia, então a gente conseguiu salvar bastante vida nessa época da Covid, né? Sempre foi um desafio, né? Pandemia, muitas pessoas doentes, muitas pessoas graves ao mesmo tempo. E, obviamente, o sistema não teve como suportar tudo isso, né? Então, foi momentos difíceis, estressantes que todos nós passamos e, assim, colocou em prova mesmo a resiliência de vários profissionais e a capacidade de passar por esses momentos difíceis. Realmente não foi fácil. Muitas vezes a gente sentia a falta de um leito bom de retaguarda que pudesse levar os pacientes, né? E eu tenho certeza que a maioria dos colegas fez o melhor que pôde com as condições daquele momento. A população foi beneficiada, principalmente no momento crítico para o Estado, que foi um pouco antes do Covid, que conseguimos salvar muitas vidas. Nesse intuito também, mesmo após o Covid, os leitos permaneceram abertos. Foi criada algumas linhas de cuidado e atualmente temos a linha de cuidado de infarto agudo de miocárdio, que prestamos essa assistência para toda a população do Rio Grande do Norte. E o que é bacana de se ver é a grandeza que foi esses leitos. É uma estrutura totalmente nova, é tudo de primeira qualidade. Muito importante nessa ação civil pública é caracterizar que ela surgiu de forma a perceber as necessidades. E aí, com essa montagem desses leitos, nessas UTIs distribuídas, temos um padrão que se segue dentro da modernidade, equipamentos adequadamente colocados à disposição, e nessa ação há uma obrigatoriedade da manutenção desses equipamentos funcionando para que essa assistência continue a ser dada por longos e longos anos. Eu acredito que é uma ação muito interessante, porque hoje em dia, pelo menos até recentemente, terapia intensiva era uma área da medicina que não era muito valorizada. E, de fato, com o advento da pandemia, mostrou que a terapia intensiva é muito importante e que ela, de fato, salva vidas. Salva vidas também ter leitos de UTI, salva vidas ter mais especialistas dessa área. A UTI ela veio realmente para coroar essa transformação da instituição, né? Não seria possível termos, né, avançado na transformação do hospital, na ampliação das linhas de cuidado, sem ter uma UTI. Especificamente nesse caso, ela foi fundamental porque ela surgiu na época em que o país inteiro precisava de leitos intensivos. E aí a gente já estava finalizando a obra, a construção, e foi possível já usá-la para o enfrentamento do Covid. Hoje, nós temos uma fila de pacientes com necessidade de UTI que, sem sombra de dúvida, e eu afirmo categoricamente, ela vem diminuindo dia após dia. Lá por volta, há 10, 15, 20 anos passados, nós tínhamos uma fila enorme de pacientes, especialmente no maior hospital do estado, no Hospital de Trauma. O Conselho tomou esta atitude e a resposta foi extremamente positiva na medida em que a Justiça Federal, não vou dizer aqui, compeliu, mas de alguma forma fez com que os leitos surgissem. Elas precisaram ser construídas do zero, ou seja, de onde veio esse recurso? A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Administração, tinha os seus planejamentos e não contava nesse planejamento em ter verba para a UTI. Então foi quando a magistrada doutora Gisele Leite, através da percepção das demandas que o Conselho levava e da percepção do que era disponibilizado pelos recursos do Estado, fez com que houvesse sequestro de verba para a construção de algumas UTIs e aquisição de mobiliário e de equipamentos. Então, muito importante isso, porque se não fosse essa iniciativa, muito provavelmente não teríamos alcançado essa quantidade de leitos
que essa ação chegou até hoje. A ação civil pública de leitos de UTI, ajuizada pelo CREMERNE na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, permitiu o desenvolvimento de um trabalho, um modelo de trabalho colaborativo, dialógico, participativo, com resultados tão impactantes para a sociedade, que serviu de modelo. Esse modelo de trabalho, na verdade, foi transplantado para outras ações estruturantes em tramitação na Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, especialmente para o desenvolvimento do programa JF Media, que é executado no âmbito do CEJUS, que é o Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos da Justiça Federal Potiguar, de modo que não só as políticas públicas de saúde, mas políticas públicas ambientais, de habitação e moradia, em outras áreas se beneficiam desse modelo atualmente, né? Um modelo que prevê a realização de reuniões, de audiências mensais, com participação de todos os atores do processo e também de colaboradores, sejam entes públicos ou organizações da sociedade civil, e por isso um modelo participativo e inclusivo, e que permite a busca de soluções e o alcance de resultados de forma muito efetiva, né? Uma efetivação da tutela jurisdicional diferenciada, trazendo ganhos para a sociedade já no curso do processo, né? Durante o processo, enquanto o processo se desenvolve com as audiências de mediação, de conciliação, né? Com essas reuniões periódicas, os resultados delas já representam ganhos sociais, já implicam ganhos sociais, independentemente da sentença, de uma sentença final que viria ao final do processo. Na verdade, né, os acordos que são construídos em cada uma dessas reuniões permitem o desenvolvimento ou a solução do problema estruturante para e passo, um pouquinho de cada vez, até que se alcance, né, o estado ideal de coisas, né, o estado constitucional de coisas que se busca com o ajuizamento das ações estruturantes. Por onde andamos fiscalizando essas UTIs, percebemos que há um ambiente adequado, onde essa população que antes não tinha acesso, quando diante de um quadro grave, de um agravo à sua saúde, que precisa de um restabelecimento apropriado, não havia essa condição. E hoje ainda podemos dizer que não está 100% solucionado, mas já deu um grande passo. Alguns médicos, alguns colegas médicos, quando vêm aqui, se surpreendem com a estrutura, vê a grandeza desse projeto e da plenitude que foi essa ação, que graças a essa ação do Conselho, trouxe esse benefício para toda a população do Rio Grande do Norte. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Norte é pioneiro nesse tipo de ação civil pública, né? Antes o que se fazia era interditar aquele serviço que não estava funcionando bem, interditar eticamente, para que o médico não trabalhasse num ambiente que fosse hostil à sua atividade, né? Houve uma mudança de paradigma nos últimos 10 anos e se decidiu já não mais interditar, e sim lutar para que aquele serviço que está funcionando mal passasse a funcionar bem e prestasse a melhor assistência possível e desse ao médico dignidade na execução do seu trabalho. Pacientes que precisam de leito de terapia intensiva, eles não têm todos o mesmo peso, eles não têm todas a mesma necessidade, não há a mesma priorização. Então o CRM também tratou de atuar junto às secretarias, principalmente junto à Secretaria Estadual de Saúde e às suas centrais de regulação, na criação de um perfil de pacientes com nichos de prioridade diferente, no qual cada paciente, ao ser incluído dentro de um nicho desse, teria prioridade ou não sobre outro, mas não porque era conhecido de alguém ou indicado de alguém, mas porque a patologia ou a condição clínica impunha a ele uma necessidade maior. Não adianta ter quantidade de leitos suficiente se não tiver uma utilização adequada. Então, devido a isso, houve um investimento grande em trazer para a nossa população médica critérios de admissibilidade, ou seja, vai entrar na UTI com quais critérios e quem é prioritário diante de quem. Critérios bem definidos que todos hoje utilizam isso com muita naturalidade. Além da regulação, que é uma outra grande conquista, porque temos um estado onde tem muitos municípios carentes, muitas necessidades, e isso precisa ser organizado. E com esse critério, através da regulação, conseguimos avançar bastante
nesse critério de admissão em UTI. Esse processo que aconteceu em paralelo com a obrigatoriedade do Estado de estruturar de forma descentralizada, ou seja, pelo Estado todo. Hoje você passeia pelo Estado do Rio Grande do Norte e você vai encontrar leitos de terapia intensiva, fruto dessa ação do Conselho Regional de Medicina, em Currais Novos, em Caicó, em Pau dos Ferros, em Macaíba, e essa estruturação em Mossoró e essa estruturação ordenada, não é? Descentralizada, regionalizada, veio acompanhado principalmente pela manutenção da fiscalização do Conselho, do Ministério Público e a observância do Juizado Federal do dever de fazer cumprir. O número de leitos que foi criado é efetivamente implantado e continuam em manutenção, estão sendo mantidos pelo poder público, inclusive atualmente, não só pelo Estado, mas também pela União, através do Ministério da Saúde, né? Muitos dos leitos de UTI que foram criados por conta desta ação, pelo trabalho colaborativo desenvolvido nesta ação, hoje são, né, reconhecidos pelo Ministério da Saúde, habilitados no Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde contribui juntamente com o Estado do RN na manutenção desses leitos. O ganho social disso é imensurável, porque quando um cidadão ajuiza uma ação individual pedindo internação em leitos de UTI, não se constrói um leito de uma hora para né, do dia para a noite, né? Ninguém tem varinha de condão para criar um leito imediatamente. Então, a estrutura é aquela que existe e a forma de lidar com fila de espera é muito mais complicada. Quando a gente fala de uma ação coletiva que traz mudanças estruturais na política pública, com a criação efetiva de leitos que são permanentes e que vão atender a toda a coletividade, a todos os usuários do SUS indistintamente, então o alcance dessa tutela jurisdicional ela é muito maior, porque, de fato, repercute coletivamente, né, para toda a sociedade e impacta lá também o individual. Então, é um ganho coletivo e que evita, impede, diminui a demanda individual em busca de assistência à saúde. Então, essa ação civil pública ela é um modelo de como se tratar, como se lidar no âmbito judicial com as questões de saúde, com os problemas das políticas públicas de saúde e também como se buscar soluções consensuais, soluções colaborativas e dialógicas para a estruturação de outras políticas públicas. Essa ação ela foi exemplar porque mostrou para o Conselho Federal de Medicina e, consequentemente, para todos os regionais do país, uma vez que essa ação foi debatida, foi mostrada em diversas reuniões de presidentes de Conselhos Regionais de Medicina, como uma alternativa às ações convencionais que demandavam a saúde. Outros estados da federação seguiram o exemplo do Rio Grande do Norte, utilizaram o modelo dessa ação para fazer o mesmo em seus estados. Eu tive a honra de participar do Congresso Brasileiro de Direito Médico, onde o tema que foi abordado foi a nossa ação civil pública como um case de sucesso, e essa ação já passou para vários estados, porque nós, como Conselho Federal de Medicina, tomou conhecimento do sucesso da nossa ação, nós encaminhamos a minuta desta ação, que já foi utilizada por alguns conselhos e outras matérias. E não para só por aí com relação à ação civil de leitos de UTI. Nós temos outras ações que, a partir desse sucesso da demanda de leitos de UTI, nós começamos também a discutir algumas ações efetivas em outras especialidades. Eu acho que o Conselho tem dois momentos. Um antes do ajuizamento da nossa ação civil pública, que ganhou visibilidade, né, em todo o Estado, e que, por que não dizer, do Brasil, e depois, de fato, do sucesso que teve com não basta só você ajuizar uma ação. A nossa preocupação realmente é ter efetividade de entregar o resultado, né? Não basta você conseguir uma decisão judicial favorável, mas sim efetivá-la de forma que a população sinta que de fato está sendo assistida, que ela foi representada através do Conselho Regional de Medicina nessas ações visando minimizar ou evitar um mal maior, que seria o óbito das pessoas. Eu fiquei muito feliz, né, de ter a assistência que eu tive aqui. É fundamental
essa vaga nós conseguimos, que eu afirmo hoje em dia, se fosse no meio da pandemia, durante mais 4, 5 meses para frente, ela não estava aqui hoje não. Há um confundimento da sociedade de que o conselho é apenas um tribunal de ética para punir o médico. Na verdade, o Conselho de Medicina, ele não é um órgão de defesa dos médicos, ele é um órgão de defesa da medicina e da sociedade. Então, como órgão de defesa da sociedade, cabe ao Conselho de Medicina fiscalizar o exercício da medicina para evitar que maus profissionais, que estruturas hospitalares sem condições de fazer o mínimo necessário, sejam oferecidas à população. Então, antes de ser um tribunal de ética, o Conselho Regional de Medicina é um órgão de fiscalização, uma autarquia federal responsável pela fiscalização do bom exercício da medicina. Nós sempre soubemos da necessidade, né, de leitos de UTI, a gente precisava realmente nessa região, na região aqui de Macaíba, na região metropolitana, e sempre soube que o CREMERNE sempre foi atrás disso, né, junto ao Ministério Público, a Ação Civil Pública, e foi grata surpresa quando abriu e que a gente soube que estávamos por trás era o CREMERNE, né, junto com a gente para que melhorasse essa assistência à saúde. Eu confesso que eu não tinha conhecimento dessa ação, acho fantástica, fabulosa, no sentido que, de fato, fomenta a criação de novos leitos e propicia à população uma melhor assistência, que, de fato, leito de UTI nunca é de menos, sempre é quanto mais, melhor. Hoje, com certeza, o índice de mortalidade, ele é também bem menor, até em razão do acolhimento, que hoje é mais fácil. Nós nos sentimos ouvidos, né, acolhidos e vendo que o CREMERNE está junto com os médicos para melhorar essa assistência, né? Uma ação civil pública desta natureza, com certeza, nos trouxe o galardão maior de poder dizer: hoje nós salvamos mais vida, hoje nós podemos dar mais acolhimento a pacientes críticos. A função do magistrado é efetivar direitos, realizar justiça. Então, o que a atuação nessa ação civil pública de leitos de UTI permite, possibilita, a minha pessoa como magistrada, é a mais pura realização de justiça. Então, não há satisfação maior do que termos ciência, sabermos que com o nosso trabalho, com nossa atuação jurisdicional, nós contribuímos para a efetivação de justiça, para a realização de direitos, evitando mortes, permitindo vida, permitindo o desenvolvimento das pessoas, a dignidade da pessoa humana, né, realizando esse princípio. Então, eu costumo dizer que a nossa função de magistrado não é julgar as pessoas ou julgar processos, é realizar justiça, é efetivar direitos, é dizer quem tem o direito e garantir que aquele direito seja usufruído, seja exercido, enfim, seja realizado. E, como eu disse, essa ação civil pública, ela é um espaço perfeito e propício para isso. É uma grande satisfação, eu tenho como magistrada uma imensa satisfação de poder atuar nesse processo. Me sinto honrada e agraciada mesmo, assim. Eu tenho muita gratidão a Deus e aos atores do processo por me permitirem desenvolver esse trabalho na ACP de leitos de UTI, né, juntamente com todos, porque eu sempre falo também que o trabalho só foi desenvolvido, só vem sendo desenvolvido porque todos fazem a sua parte. Né? Nós somos um conjunto, cada um tem o seu papel, a sua função, e todos os ganhos que nós alcançamos com essa ação decorrem, né, dessa postura de cada instituição, de cada todo processo, de dar o seu melhor, de contribuir, né, com a sua atuação e no âmbito da sua missão institucional para a sociedade nessa área de atuação, que é a área da saúde. Hoje, saber que nós temos uma entidade de classe que toma a dianteira em certas situações e, naturalmente, tenta sanar as dificuldades que nós temos, é motivo de você poder dizer: eu estou seguro, eu estou ciente
de que eu tenho hoje a proteção de uma entidade de classe que, para mim, sem sombra de dúvida, inegavelmente é por demais importante para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência de todos aqueles que nos procuram. Então isso para a gente foi uma honra participar, ter tido esse privilégio de participar durante esse período e alcançar os resultados que ainda não finalizaram. Ainda temos aí um caminho a percorrer, objetivando ampliar ainda mais o número de leitos de UTI no estado. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte está muito satisfeita com essa ação. No entanto, o Conselho vai continuar atento. O seu corpo de conselheiros e de fiscalização roda o estado todo, percebendo as necessidades, sempre à disposição de contribuir para outras atividades em que possa também trazer benefício à população. Então, nossa ação não é apenas interna, nossa ação externa tem esse perfil de buscar atuar junto à sociedade, trazendo esses benefícios que são tão necessários para a nossa população. Um processo que começou há 10 anos atrás, de uma forma técnica, responsável, com pessoas que entendiam do que estavam fazendo, se ladeando a profissionais do poder público na área da justiça e na área do Ministério Público. E o desejo de fazer conjunto culminou com o benefício de toda uma coletividade. Parabéns, Conselho Regional de Medicina. Parabéns por esses 10 anos, pela sensibilidade do fazer, do desejo do fazer, da força e da perseverança em não desistir quando o cenário se mostrou difícil, por ter conquistado a confiança do Ministério Público e da Justiça Federal de entender que esse era o melhor caminho, ao invés de tratar individualmente o problema, tratar coletivamente o problema da saúde pública, que ele é um problema coletivo, e ter dado resultados que podem, ao final desse processo, culminar com um Rio Grande do Norte com uma saúde de qualidade para a sua população. Parabéns!